Então, bom dia a todos, virtuais e presenciais. Eu vou ler um trechinho do livro Parábolas Eternas, que faz muito bem as historinhas dele. Vamos lá. Isso aqui que era abrir aleatório. Lenhador e a raposa. Um lenhador acordava às 6 da manhã e trabalhava o dia inteiro cortando lenha, só parando tarde da noite. Ele tinha um filho lindo de poucos meses e uma raposa, sua amiga, tratava como bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias, o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando do bebê. Ao anoitecer, a raposa ficava feliz com sua chegada. Os vizinhos do lenhador alertavam que a raposa era um bicho, um animal selvagem, e, portanto, não era um animal confiável. E, quando sentisse fome, comeria a criança. O lenhador dizia que isso era uma grande bobagem, pois a raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam. Lenhador, abra os olhos, a raposa vai comer seu filho. Quando ela sentir fome, vai comer seu filho. Um dia, o lenhador, exausto do trabalho e cansado desses comentários, chegou à casa e viu a raposa sorrindo como sempre, com sua boca totalmente ensanguentada. O lenhador suou frio e, sem pensar duas vezes, acertou o machado na cabeça da raposa. Desesperado, entrou correndo no quarto. Encontrou seu filho no berço, dormindo tranquilamente. E, ao lado do berço, uma cobra morta. Controlar nossos impulsos assegura serenidade e razão às nossas decisões. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse dia e por essa oportunidade, agradecendo a Deus a oportunidade de podermos estar nessa casa, nessa seara do Cristo, essa seara Fraternidade Espírita Irmão Chico. Muita gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos dá de caminhar todos em busca de esclarecimentos, todos em busca de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. E te rogamos, Senhor, hoje especialmente, muito pela paz. Que a paz entre nos corações e que a mansidão se faça presente. Que cada criatura hoje, Senhor, olhe o irmão com amor, como Jesus nos trouxe, amor incondicional. E os seus ensinamentos estejam presentes em cada um de nós, amar ao próximo como a si mesmo. Que a paz reine, Senhor. Edifique nossas águas, que inspire o nosso expositor na fala do dia de hoje. E que o Senhor esteja com todos aqueles nossos irmãos que estão aqui inscritos nos cadernos de prece, cadernos de tratamento espiritual, cirurgias espirituais. Ô Senhor, eu rogo pelos nossos irmãos de caminhada que estão passando por alguns perrengues aí. Cura, Senhor. Cura a mente, cura o corpo físico, porque nós sabemos que mente sã, corpo são. Esteja, Senhor, que nossos pensamentos estejam com cada um dos nossos irmãos que sofrem nos dois planos de vida. E, mais uma vez, a nossa gratidão. Paz, Senhor, é o que te pedimos, e gratidão é o que temos no coração. Que assim seja. Bom, então, é com você agora a palavra. Thelma, você tem uma horinha para falar para nós? Deus te abençoe. Bom dia, de casa, todos daqui presentes, obrigado pela presença, de casa também. Uma alegria estarmos aqui no Irmão Chico, para poder conversarmos um pouquinho sobre a nossa caminhada. Qual é a proposta de nossa caminhada? Qual é a nossa proposta? O que nós estamos hoje buscando? Quais são as nossas alegrias? Quais são os nossos desafios diários? A gente precisa, amigos e amigas,
A gente precisa se perguntar isso todo dia de manhã. O que vou fazer do meu dia? Estou preso a quê? Estou livre de quê? Isso é muito interessante a gente pensar as nossas amarras e as nossas liberdades. Como é que nós estamos nessa caminhada? O que nós estamos escolhendo? De manhã cedo, amigos, amigas, a gente escolhe. Todo dia de manhã a gente escolhe como é que vai ser o nosso dia. Todo minuto, toda hora, nós estamos escolhendo. E as nossas escolhas já não podem ser mais, como bem dito na lição, uma coisa impulsiva, tem que ser uma coisa consciente, de análise. Por que o lenhador, antes de proferir a machadada na raposa, ele não se ateve à situação, às circunstâncias? Por que pensar imediatamente no pior? Porque é o que vem à nossa cabeça. E é interessante a lição, porque os vizinhos fizeram um papel de obsessores, não? Não é? Os vizinhos, o tempo todo instigando a pensar mal daquele. Né? E a gente não recebe isso o tempo todo. A mídia, o tempo todo, não quer nos mostrar que as coisas estão tão ruins, as coisas estão tão difíceis, está tudo impossível. E eu vim agora, né, de BH para cá, não vi um acidente, nenhum acidente. Todo mundo dirigindo, tranquilo, estrada sossegada, os caminhões, né, os pássaros, as árvores, né, um dia gostoso, uma chuvinha gostosa, verde em seus múltiplos tons. E eu fiquei olhando e falei assim, cadê isso que a mídia coloca para nós? Cadê? Mas as orações não tem. As orações têm ajudado cada um de nós. Nós temos orado todos pela paz. Né? Cida, a oração é muito importante, mas a gente não pode esquecer da prática. Da prática. Tem hora que eu oro e solto bomba. Aquelas pessoas lá na Ucrânia, na Rússia, elas estão achando que estão fazendo a coisa mais certa do mundo. Elas fazem prece e soltam a bomba. Pessoas se acordam de manhã, fazem aquela oração bonita e mata aquela que está do lado dela com uma palavra, com uma ação, e orou. Por isso que Jesus traz para nós, né? Vigiai e orai. Atenção, a nossa prática. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus fala assim, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Para que os homens vejam as vossas boas obras. E glorifique a Deus que está no céu. Jesus dá ali o caminho para que a gente alcance essa paz. Né? Para que a gente alcance essa paz. Como é que é essa paz? Ela será alcançada pelas obras. Né? Pelas obras. Não tem outro caminho para construir. Dá licença. Coisa que... Não tem outro caminho para a gente alcançar essa paz através da oração, senão pelas obras. Nós precisamos trabalhar em nós e nos que estão conosco. E nós viemos trazer hoje uma reflexão que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, sua lição de número 28, que intitulada por Emmanuel, Na Conquista da Liberdade. Lembrando que o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, obrigado, Chico, ditado por Emmanuel. E Emmanuel nos propõe
uma reflexão muito gostosa sobre a liberdade. Nós somos livres ou nós somos presos? Nós temos algumas amarras? Ou nós temos asas para voar? E eu fiquei pensando nessa lição, eu fiquei pensando no peixe no mar. Enorme o mar, né? Ele está preso ou ele está livre? Qual é o meu ponto de vista? Como é que eu estou olhando? Os pássaros estão presos ou estão livres? E aí eu fiquei pensando naquele passarinho que está chocando, aquele ovinho. Ele está preso ou está livre? Ele tem um compromisso, não tem, com aqueles ovos? Não tem um compromisso com aquele companheiro, aquela companheira? E esse compromisso é uma liberdade ou uma prisão? A gente precisa pensar nisso. Nós, com as nossas famílias, com o nosso trabalho, as coisas que temos, com o nosso corpo, é liberdade ou é prisão? No Livro dos Espíritos, pergunta-se sobre o livre-arbítrio, né? Se o homem tem liberdade. E aí os benfeitores, né? Lembrando quem são os benfeitores, né, gente? Que respondem, né? Que corrigem, que ditam o Livro dos Espíritos. Os benfeitores são São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Swedenborg, etc, etc. E toda vez que eu falo o nome deles, né, que eu lembro dessa turma, né, eu fico assim, que dia que nós vamos ter numa casa espírita a semana Sócrates, a semana Platão, a semana Santo Agostinho? A gente só vê semana Kardec, a gente só vê semana assim, né? Mas que dia que nós vamos nos aprofundar nesses saberes? Aí eles respondem para a gente que o homem só é livre no seu pensamento. Só no seu pensamento. E aí a gente lembra de uma outra questão do Livro dos Espíritos que fala assim, orar é pensar em Deus. Orar é pensar. E aí a gente volta à questão da liberdade. Somos ou não somos livres? E a lição é intitulada Na Conquista da Liberdade. Ou seja, precisamos ralar, né? Trabalhar, esforçar para conquistar a liberdade. Né? A liberdade. E aí, o Emmanuel pega uma lição que está lá na carta aos Gálatas, dito por Paulo, 5,13. Paulo fala para nós assim, porque nós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui ele já conta para a gente a nossa primeira prisão. Querer ser livre atendendo à carne. Primeira prisão. Eu só terei a felicidade, eu só serei livre se eu possuir isso, aquilo, aquilo. E é engraçado isso, né? Porque nós que estamos aqui somos quase espíritas, quase cristãos, né? E a gente já sabe que buscar as coisas materiais em primeiro lugar é deixar as questões espirituais para depois. E nós não viemos aqui em busca de coisas materiais.
Nós viemos aqui em busca de conquistar as coisas espirituais. Amigos e amigas, todos os bilhões de reencarnados que estão nesse planeta estão buscando a mesma coisa. Todos os bilhões. Conquistar a liberdade. Todos nós. Aquele que está lá numa tribo indígena, o que ele quer? Liberdade. Aquele que está em Hong Kong, Nova York, Austrália, que é o quê? Liberdade. E eu tenho uma história, né? História não, é um fato do nosso querido Bill Gates. É um dos caras mais ricos que tem, né? Ganha dinheiro, né? E agora ele começou a distribuir dinheiro. Tem tanto, mas tanto, que ele só achou uma fórmula de utilizar esse dinheiro. Dá. Criou uma fundação para vacinar as crianças na África. Está vacinando a população inteira. E eu fico rindo disso, porque é muito saboroso esse exemplo. Você corre atrás, na hora que você enche o seu cofre, você, o que eu vou fazer com isso? Aí a pessoa mais lúcida, ela lembra, fala, opa, tem alguém que não tem. E eu tenho demais da conta. Todos, a herança, gente, que ele tem, provavelmente todas as próximas gerações dele já têm dinheiro para viver muito bem. E ele está dando excesso, viu? Dando excesso. A gente também não faz assim de vez em quando? A gente de vez em quando não faz assim? Tiramos do nosso excesso para contribuir com o outro. Porque a lei é assim, a gente ainda não percebeu que a gente precisa do necessário. Por isso que ele fala aqui, não usemos da liberdade para atender à carne. Eu quero. E a gente vai comprando. E o mundo adora isso, né? O mundo adora isso. Que a gente se coloque como consumidores. Vocês já prestaram atenção assim? Todas as lojas, todos os governos, tudo o que acontece, eles nos veem como consumidores, não como irmãos. Amigos e amigas, a gente vê vamos falar de uma marca de carro, né? Uma marca de carro. Ela patrocina corridas, ela patrocina eventos, né? Assim, as lojas de cosméticos patrocina isso, corridas, não é assim, aquela coisa toda. Os supermercados não patrocinam isso, não patrocinam aquilo, as construtoras não patrocinam isso, não patrocinam aquilo. De onde que vem esse dinheiro, gente? Vocês já pensaram nisso? De onde que vem esse dinheiro? De nós, consumidores. E aí a gente pensa assim, mas por que aquilo é tão caro? Se eles estão conseguindo patrocinar tanta coisa. Aí vem uma conta contábil, né? É que o custo para fazer aquilo é muito pequeno, mas a margem de lucro é enorme. Ou seja, nós, consumidores, pagamos por aquilo muito mais do que o real. Por isso que o Bill Gates distribui o dinheiro. Porque aquele produto dele é muito barato. E ele tem um lucro exorbitante. Então, tudo, eu tenho prestado atenção nisso. Tudo que tem muita propaganda, que tem muito
eventos, aquele produto é caro, muito caro para mim, mas muito lucrativo. Isso é uma liberdade, uma libertação de entendimento. Jesus fala isso, não fala? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, comecei a fazer essa conta. Então, eu fiquei vindo para cá, olhando esse monte de terra, e falei assim, por que as pessoas moram uma em cima da outra nos prédios? Por que as pessoas moram tão agarradinhas? Esse tanto de terra. Por que alguém se apropriou? Ainda mais aqueles quase espíritas, quase cristãos, porque nós temos que falar de nós, que tem mais terrenos, mais imóveis do que usa. Por que temos mais? Porque temos roupas, sapatos, carros, não é assim? Porque temos mais do que necessitamos. O entendimento espírita cristão, ele nos constrange. Porque toda vez que eu pego a Bíblia para ler, eu sinto uma dor com relação às minhas posturas diárias. E Jesus vem trazer isso. Porque quando ele coloca para a gente uma parábola, Jesus está falando assim, lembra do passado? Lembro, Senhor. Lembra do presente? Lembra do que pode acontecer no futuro? Porque Jesus traz esses três aspectos para a gente em tudo. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque nós atuamos nesses três estágios. Daqui a 1 minuto, nós estamos no presente e deixamos para trás o passado. Daqui a 1 minuto, estaremos no futuro. E nós agimos nesses três aspectos constantemente. E a gente precisa entender que quando eu estou aqui hoje no presente sentindo dores, desconfortado física e mentalmente, foi por causa do meu passado. Meu passado. Eu escolhi. E essa escolha foi libertadora ou foi uma escolha que me prende hoje? Porque quanto mais eu tenho, mais eu tenho que dar atenção a essas coisas. Eu lembro, de uma imagem que vem à minha cabeça sempre quando eu trato desse tema. Antigamente era tão chique, Aqueles senhores que andavam com aquele molho de chave, aquele monte de molho, eles andavam assim na frente, da calça, assim, mostrando aquele monte de chave. E aí a gente, naquela época, olhava para aquilo e falava assim, nossa, poderoso, Não é assim? Nossa, para fazer imposto de renda, eu tenho isso. Nossa, poderoso, não é? Aí a gente muda o nosso olhar, um olhar mais cristão, mais espírita, e aí a gente olha para aquele tanto de chave e a gente fala assim, tudo cadeia. Preso. Porque se você precisa fechar, Precisa fechar. Tá tudo preso. Você está preso na chave, está preso naquilo, que está preso naquilo outro. E você prendendo aquilo, você inibe o acesso dos outros às outras coisas. Estamos presos ou estamos livres? Aí eu fico pensando, Deus, nosso Pai, será que ele carrega alguma chave? Será que ele carrega alguma chave? Cristo, Jesus, será que ele está preso a alguma coisa? Porque esse é os nossos modelos, nossas referências. Porque nós sabemos que o nosso caminhar vai ser até chegarmos à condição de um Cristo e muito mais. Não é isso que ele fala?
vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí é outra coisa que a gente devia lembrar de manhã cedo, antes de tirar o pezinho da cama. A gente devia lembrar disso. Nós estamos caminhando para sermos um Cristo. Para termos atitudes e pensamentos e ações crísticas. E muitas das vezes as pessoas acham que seguir Jesus é só pisar nos lugares onde ele pisou. É pensar como ele pensou. Agir como ele agiu. Sentir como ele sente. Seguir o Cristo é fazer uma revolução íntima. E a doutrina espírita é esse farol. Que ela faz, sim, com que a gente olhe para as propriedades que a gente tem. E a primeira grande propriedade que a gente tem quando estamos reencarnados é o nosso corpo. E esse corpo, ele denuncia através da sua saúde ou através das doenças. Eu lembro do livro O Consolador, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado por Emmanuel. Lá pergunta para Emmanuel assim, Emmanuel, o que é a saúde? Aí Emmanuel responde assim, saúde é o perfeito equilíbrio da alma. E para esse equilíbrio se faz necessário as enfermidades e doenças. Complicou, né? Tem hora que a doença, a enfermidade vem para me tirar excessos. Tire o sal, tire o açúcar, tire a preguiça, vamos fazer uma caminhada, tire o refrigerante que faz mal, não é assim? É os excessos. A enfermidade, a doença vem tirar o excesso que nós compramos, adquirimos, usamos, não por não saber. Não sabemos que faz mal. Mas quando vamos ao supermercado, a gente precisa refletir. Nós estamos comprando saúde ou doença. Na hora que vai colocar no carrinho, isso aqui é bom ou é ruim para o meu corpo? Mas não é isso que a gente olha na hora que a gente vai fazer o supermercado, é? A gente vai ao supermercado buscando prazer. E o interessante é que a hora que você está com fome, se você abre a geladeira e só tem o saudável, você vai comer o saudável. Mas se tem uma inutilidade lá dentro, você vai comer, né? Tá lá, né? Pela facilidade, né? Pela facilidade. O comércio, o capitalismo, eles sabem disso, eles querem facilitar a nossa vida. Ou seja, constituindo mais preguiça. Né? A gente não quer pegar um frango, depenar um frango, não é assim? É? Tirar tudo, separar, a gente não quer isso mais. A gente quer comprar um conservado. Olha só o perigo, hein? Né? Picadinho. Picadinho há meses, há anos, para não termos o trabalho. Mas a gente esquece a fala de Jesus. Meu pai trabalha até hoje e eu também. E aí eu penso, né? Vem aqui minha mente, será que Jesus compra o que no supermercado? O que ele compra? O que ele escolhe para se alimentar? Lembrando da figura do passado, do presente e do futuro.
Como é que nós vamos melhorar o futuro? Porque depende da gente. Deus é tão bom, amigos, tão bom, mas tão maravilhoso, que todo dia Ele nos entrega a felicidade. Todo santo dia. E é uma felicidade individual, não dá um trabalho para Ele, né? Porque cada um, Ele entrega de um jeito. E fala assim, olha, estou te entregando isso hoje, porque você precisa se tornar um Cristo, você precisa diminuir esses excessos, eu te quero livre, e para você adquirir essa liberdade, essa consciência cristã, você precisa passar por essas oportunidades hoje. Todo dia ele faz isso. Coloca na nossa mão, na nossa frente, as situações. Né? Eu poderia ter vindo de Belo Horizonte para cá com 20 minutos, 25 minutos. Mas vim com 50. Por quê? Porque eu fiz uma escolha de velocidade, uma escolha de pensamento. Ele falou assim, olha, eu vou te dar uma estrada muito boa para você acelerar. Postura, né? Não é? Essa é a postura de essas coisas. Mas é todo dia assim. Todo dia a gente chega na nossa cozinha. Lá tem uma faca. Como é que a gente vai usar essa faca? Com atenção? Com cuidado? A gente sai de casa e pega o carro. Como é que nós vamos usar esse carro? Nós acordamos e pegamos o nosso corpo. Não é assim? Todo dia de manhã a gente pega o nosso corpo. E vamos usar. Como? Olha que bacana, né? Porque nós chegamos numa fase da consciência cada vez mais desperta. Cada vez mais desperta. E toda vez que a gente se torna mais esperto, mais desperto, mais lúcido, as cobranças vêm. Por isso que a gente entende quando muitas pessoas falam, não quero ler, eu não quero saber, não é assim? Porque está fugindo de responsabilidade. E vai adiantar, gente? Vai adiantar fugir? O que vai acontecer é que a situação, a oportunidade vai ficar mais difícil. Eu tenho uma mãezinha de 83 anos. Mãe, faça caminhada, mãe. Vamos fazer caminhada, mãe. Vamos fazer caminhada, mãe. Pois é. Teve um AVC. E o que o médico falou? Precisa caminhar, dona Jovita. Ah, mas eu não como isso, eu não como aquilo, já preocupo com isso, com aquilo, papapá. Caminhar, dona Jovita. Para que os músculos estejam firmes, fortes. Porque a gente fica brigando com os ossos, mas esquece que quem segura os ossos são os músculos. Se a minha musculatura estiver firme, e ela só vai ficar assim se eu estiver em atividade. Gente, o corpo é saudável quando a gente usa ele inteiro. Atividade, toda ela. Nós precisamos pensar no futuro. E a gente tem um olhar ainda mais limitado, sabe por quê? Porque a gente acha que o futuro é só reencarnar. Não, amigos. Nós vamos terminar essa reencarnação e vamos começar outra. Do jeito que eu deixar esse corpo que está imagem do meu perispírito, imagem do meu pensamento, eu espírito, na próxima reencarnação, eu vou pegar ele, esmulambado, né? Mulambento, né?
destruído pelo que eu estou fazendo hoje. Então, existe o amanhã e o amanhã do amanhã, que é um processo. Nós precisamos ter essa percepção que nós estamos hoje construindo as características físicas da nossa próxima reencarnação. Olha que responsa, hein? Mas é uma responsabilidade boa, sabe por quê? Porque é fácil vencer o dia. É muito fácil. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta lá, nessa questão me derruba. Vocês vão perceber por que ela me derruba. Porque ela pergunta assim, o homem, o reencarnado, com os seus próprios esforços, consegue vencer as suas más inclinações? Com o meu próprio esforço. Não é eu com a esposa, eu com fulano, eu com Beltrano, eu com o governo, eu com a empresa. Não. Eu, comigo, eu consigo vencer as minhas más inclinações? Qual que é a resposta? Sim. Isso que me arrebenta. Porque se falassem assim, né? Não, mais ou menos. Eu consigo, nós conseguimos vencer todas e sempre as nossas más inclinações? Sim. E aí tem uma coisinha que eles falam que pior ainda, que vocês vão perceber como é que é. Eles são muito malvados. Eles falam assim, com pouquíssimo esforço. Ai, 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 ai. Pouquíssimo esforço. Você não tem que fazer uma revolução, não. É esse pouquinho. Eu abro a geladeira. Lá tem uma bebida alcoólica. Lá tem um refrigerante. E lá tem água. E eu tô com sede. Eu tô com sede. O que eu escolho? O que eu escolho? Está na minha mão. A geladeira está ali. E olha que eu mesmo fui lá no supermercado. Comprei as armadilhas, os tropeços, as dificuldades, as doenças, o prazer para esse momento. Mas e o amanhã? E o amanhã do amanhã? O que eu tiro lá de dentro? Com pouquíssimo esforço. O que nos falta, dizem os benfeitores, é a vontade de ser livre. Nos falta a vontade da liberdade. Porque se eu coloco que todo domingo eu tenho que beber isso, comer aquilo, criei uma prisão. Eu só sou feliz de manhã cedo se eu comer isso ou aquilo. Prisão. Eu tenho que fazer isso. É mesmo? É um pensamento material ou é um pensamento espiritual? Por isso que a gente falou que é importante a gente perceber essa questão da liberdade, da consciência, da responsabilidade. Amigos e amigas, tudo que está acontecendo na nossa vida, nós preparamos para acontecer. Posso falar uma coisinha? Sim. Dentro do que você falou, do esforço, do pequenino esforço, eu tenho observado, principalmente aqui no interior, que tem muita fruta, né? À vontade, assim. Mas eu tenho observado que a fruta perde no chão e a pessoa vai no supermercado e compra um refrigerante. Porque está faltando essa vontade, esse esforço, porque dá trabalho sujar o liquidificador, sim, as vasilhas, né? Para fazer aquele suco, dá trabalho? Dá. Ocupa seu tempo. E quando você vai no supermercado, você já vai mesmo, já leva um refrigerante ou um
até o suco mesmo da caixinha, puro doce, puro conservante, e a fruta perdeu no chão. Né? Eu lembrei até das amoras, que você outro dia trouxe. Eu fiz um suco com aquilo, gente. Ela estava um pouco azeda, né? Grande demais e um pouco azeda. Ela foi para suco. Não, não, mas ela para comer, não é delícia. Mas eu digo assim, sabe, um suco. 6 quilos. 5 quilos. E a amora, geralmente, quando a pessoa não tem a consciência do valor daquilo, fica no chão. Ontem eu quase comprei, primeiro, com açúcar, perdendo em casa. Aí, ó. Limão, o chão tá quase limão. A amora perdendo, você faz, os pés açúcar, você pisa lá, você fala demais de chinelo. Do lado dos pés, mas não sabe. É o tapalhadinho no chão, sabe? Eu tenho que fazer uma visita, né, para ele. Fazer a visita. Mas Nossa. então eu trouxe por causa da vontade de ir lá pegar, né, depois trazer para dentro, limpar e tirar dali o que a gente precisa. Eu faço isso. Só para não ter na rua, tem pessoal para. Eu tô sozinho, se não tiver, pode falar dele, que lá tá perdendo. Na casa, na rua, no chão, não tem uma pena mais. Mandou um lá, pessoal. Só faz dele. Mas o esforço, né? Dá trabalho. Dá trabalho fazer essa reforma, né? Mas é questão consciencial. E outra coisa que a gente percebe é que a gente não vê Deus nos ajudando. A gente está tão mergulhado, gente, em práticas equivocadas, tão mergulhados, né? E fruto de ensinamentos. Ensinamentos. Papai, mamãe, titia, vovô, vovó, sabe? Muitas das vezes não ensinam. Nós, na condição hoje, muitos de nós aqui, na condição de pais, a gente ensina o filho a fazer um suco. A gente ensina o filho a prestar atenção no sabor de um e no sabor de outro. Outro dia, eu não sei onde que eu estava, que eu comi um tomate. Não, estava em Florestal, fui visitar minha menina lá. E lá, eu botei o tomate na boca, falei, esse tomate é daqui, né? É daqui, né? Ela, por quê, pai? Porque lá de Belo Horizonte o gosto é diferente. O gosto do tomate, na hora, eu falei, e ela tinha colocado muito sal, né, na comida dela e tudo, que ela adora sal. E eu comendo sem tempero, né, para sentir o gosto, né, daquilo que eu estou ingerindo, né? É frescura, viu, gente, minha? Mas eu já comecei a ter essa percepção, né? Uma abóbora com casca, sem casca, né? Sabe, os legumes, como são gostosos e saborosos. Como são gostosos e saborosos. E aí você começa a perceber como que existe prazer enorme em comer uma coisa boa. Mas aí você coloca ketchup. rouba o gosto de tudo, né? Você só sente gosto de ketchup. Né? Gente, é bom, mas e o excesso? O excesso. Então, a gente está falando aqui na conquista da liberdade, a conquista da liberdade, ela passa primeiro pelo meu desejo de libertar das questões materiais. E as questões materiais são muito boas, mas eu preciso aprender a utilizar. Eu gosto muito, né, da Gênesis bíblica, né, lá no primeiro capítulo, né, e Deus cria o céu e a terra, depois manda Deus que cria, né, todos os vegetais, todos os minerais, todos os animais, para nós saborearmos. Dominai, né? Está escrito lá no texto bíblico, dominai, mas esse domínio precisa ser inteligente, que é o Espírito, questão 27 do Livro dos Espíritos, o ser inteligente da criação. Mas a gente está cada vez diminuindo mais por preguiça. Nós estamos diminuindo a inteligência, porque a gente acha que o inteligente é a gente comer rápido na frente da televisão, beber rápido qualquer coisa, né? E depois ir para frente da televisão, deitar ali e ficar engordando, né? Com aquele monte de coisa que não é boa. A gente acha que isso é liberdade. Sim, e comer com os olhos também. A gente quer comer coisa bonita.
Por exemplo, você quer um pé de alface enorme. Aí você vai lá e põe, por exemplo, um monte de química nele. Sim. Aí você estragou também a natureza, né? Por que você não pode comer o alface com as folhas menores ou só com o adubo natural da terra, que a gente também pode fazer, Sim. com as cascas dos alimentos, com tudo, com as folhas? Comer natural, né? Porque tem que ter aquela coisa bonita. Aí a gente percebe, meninos, meninas, amigos e amigas, que cada dia nós estamos nos prendendo mais. Prendendo, porque a gente sabe que essa política nossa de comer o que é mais rápido, o que é prazeroso, vai nos causar dores. Ah, mas depois eu compro um remédio. Outra cadeia, né? Outra prisão, né? Porque você sai do supermercado comprando errado. Aí passa mal, corre para a farmácia para comprar, para salvar aquilo. É assim, a gente fica mudando de porta de comércio o tempo todo com o consumidor. Amigos e amigas, Jesus fala isso, né? É pela boca. Não é pela boca que vem a nossa liberdade, que vem as nossas dores. Não é o que entra, é o que sai. Mas para sair, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu tenho que sentir para sair. Porque é produto do que eu produzo na mente. Então, na hora que eu abro a geladeira, eu vou fazer a escolha ali do que beber, venho o mando, né? O gerente, né? Como diz lá no livro Pensamento e Vida, o gerente fala assim, não, mas isso é mais prazeroso, isso é assim, isso é assado. Nós precisamos fazer essa escolha, né? Então, vamos ao comentário de Emmanuel aqui no Palavras de Vida Eterna. Ele fala assim, a mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenares algemas de servidão. Olha que interessante. Por isso que eu falei que nós somos quase cristãos. Antes do contato, antes de conhecer a fala, as ações, as parábolas do Cristo, nós éramos de um jeito. Agora, necessitamos ser de outro. Antes, era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Hoje, o Cristo veio e, conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerrar novos horizontes à humanidade. O Cristo veio para a libertação espiritual do mundo. Nós somos livres ou somos presos com Cristo? Porque a gente pode transformar o Cristo numa prisão, gente. Pode construir uma prisão. Quando eu me obrigo a práticas que não sejam cristãs. Eu tenho que rezar um texto, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que ler um livro, mas isso repercute nas minhas relações? O Cristo, a postura é crística, não é o ser crístico, viu, gente? Tem muita gente que adora a personalidade, mas a gente esquece que o Cristo é para ser vivido. Vivido é diferente.
Eu tenho um quadro em casa, eu tenho um crucifixo, eu tenho isso, eu tenho um livro, eu tenho a Bíblia, mas isso não faz com que eu viva diferente. Por isso que está falando que a vinda do divino libertador. Essa libertação espiritual, ela será conquistada a preço de sacrifício. Mas a gente quer virar cristão para ficar numa boa, né? Não é assim? A gente quer virar cristão, espírita, para não ter problema nenhum na vida. Esquecemos de um Paulo. Esquecemos de um Paulo. O exemplo do Paulo é terrível para nós. Eu vou ter que apanhar? Vou. Vou. Vou ter que entregar o meu pescoço para alguém cortar? Vamos! Mas a gente não quer isso. Que Cristo é esse? Que ciência é essa? Que filosofia é essa? Que religião é essa? Eu vou ter que me sacrificar. Ah, não quero, não. Eu quero abrir a geladeira e pegar o que é mais prazeroso. Pois é, amigos. Aí a gente lembra de uma outra lição que o Emmanuel fala assim: nós não viemos aqui a passeio. Vamos criar uma imagem aqui que eu acho muito interessante. Imagina que a gente está numa penitenciária. Vamos ficar nessa penitenciária 50, 60, 70, 80 anos. E aí, a gente acostuma tanto com a nossa cela que a gente começa a cuidar dela. A gente pinta, a gente põe uma televisão grandona, a gente arruma as roupas, a gente põe tapete, sabe? A gente começa a cuidar da nossa cela. E ela fica uma cela linda. Aí a gente acostuma tanto com ela, tem tanta afinidade que a gente acha que essa é a vida. Mas a gente precisa lembrar que nós estamos numa penitenciária, uma cadeia. E a gente está se enrolando para ficar nela. Porque toda vez que você cuida dessa cela, que você pinta, que você arruma, né? Você está querendo ficar nela. E nós não viemos aqui para ficar presos. Nós estamos, sim, presos, mas temporariamente. Precisamos nos preparar para essa liberdade. Por isso que muitos estão apegadíssimos às coisas materiais. Amigos e amigas, nós construímos a nossa casa como um palácio, como um spa, como um paraíso. Nós temos tudo de bom lá dentro. É uma cela. É uma cela. Todos os recursos materiais que a gente tem, amoedados, a gente utiliza para maravilhar a nossa cela. Esquecendo que vai chegar um dia que as portas vão se abrir, que é o desencarne. E nós não vamos levar nada. E aí a gente vê, né, nas narrativas dos espíritos desencarnados que vêm falando com a gente, o quanto eles estão apegados às coisas e às pessoas. E em vez de seguir o caminho, eles querem voltar para a prisão. Então nós vamos ter que passar para essa liberdade espiritual a preço de sacrifício, para descerrar novos horizontes à humanidade. Precisamos lembrar que existe algo além desse momento que estamos vivendo. E aí o Emmanuel fala assim que da manjedoura à cruz movimenta-se o divino amigo. Olha que bacana, hein? Do nascimento de Jesus na manjedoura até a cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade. Ah, eu quero ser cristão? Então tem que olhar o Cristo.
Como é que era a vida dele? Simplicidade, equilíbrio, esperança, alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Então, olha que roteiro que Emmanuel traz para a gente. Eu quero, sim, ter o Cristo, Jesus, como meu guia e modelo. Então, o que eu tenho que buscar na minha vida? Nessa minha reencarnação? A simplicidade, o equilíbrio, a esperança, a alegria, para a vida eterna. Finaliza Emmanuel dizendo assim: devemos, pois, ao Senhor, olha isso aqui que está falando, devemos ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Porque Jesus trouxe para nós a percepção da continuidade da vida. Devemos a ele esse exemplo. Porque quando ele, depois de crucificado, ele volta ao convívio daqueles ali, o que ele está mostrando para a gente? Que não morremos. Então, nós devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, esses entretanto de Emmanuel é perigosíssimo, para atingir a glória divina a que estamos destinados, ó, é o nosso destino. A glória divina é o nosso destino. É preciso saibamos renunciar. Ih, Emmanuel, estragou o negócio, tá tão bonitinho, né? Renunciar conscientemente a nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Bom, Emmanuel está falando que nós estamos vivendo errado. É isso que ele está dizendo aqui, com palavras bonitas, né? Ele está falando, nós estamos vivendo equivocadamente. E o Cristo veio para trazer luz, a ciência espírita para trazer luz, e nós precisamos abraçar esses entendimentos e fazermos as mudanças que conscientemente estamos dispostos a fazer. Então, voltando, né, à imagem bacana, né, da geladeira com a água, o refrigerante e a bebida alcoólica. É uma imagem muito legal. O que eu vou escolher para mim? O que nós estamos escolhendo? Quando vamos ao supermercado, quando vamos à casa espírita, quando nós estamos aqui nesse estudo, o que é que nós vamos escolher? Precisamos fazer as escolhas, né? E aí, lembrando lá, voltando à questão 909, nós podemos sim vencer? Podemos, com pouquíssimo esforço. Então, que todo mundo pegue a água na geladeira, faça bom uso dessa água sempre para a nossa caminhada, e que a gente, agradecendo ao Pai, a gente possa sempre fazer a nossa luz. Perguntas de casa aí, gente? Eu não olhei aqui como é que estão os comentários. Você olhou aí? Tranquilo? Se tinha alguma aqui. Demir, abraço, amigo. Tranquilo, gente? Então, eu também estou agradecendo. Passo a cadeira para você, Cida. Beijo, gente. Até a próxima. Então, pessoal, na nossa prece final, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, né? Nós vamos encerrar com uma música e vou tirar aqui da frente a cadeira. Vocês veem a letra lá e... Vai incluir fácil, né? Isso.
Aí, durante a música, a gente vai ficar de pé e todos vão doar e receber energia. Certo? Vamos levantar de mãos dadas, bacana. E vamos lá. É só um momento. Sem mim, se tem amor, com certeza sou feliz. Se é ao meu irmão, melhor que grandeza dentro do meu coração. Se gente, vida nós, ninguém suporta nós, porque amor. Mas pela paz, pela criança, mas pela paz, mas pela paz, pela coragem, gente, mas pela paz, pela justiça, mas pela paz, a liberdade, mas pela paz, pela liberdade de te amar. Sem mim, não tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu falo isso bem, alguém que o irmão, eu certeza tenho, não coração. Chegou a gente construir a banda, ninguém suporta mais o jeito do amor. Mas A liberdade, beleza de te amar. Bom, gente, gratidão a todos, que Jesus envolva nossos corações e muita paz, muita alegria, hoje, agora e sempre, que assim seja. Sim, será?